Não, mas a gente não mandou, mesmo assim. É por isso que eu tô te falando. Estou perguntando para todo mundo, entendeu? Então, aqui, o que você acha? O plano de aula igual também plano observando diferenças circulares que envolvem, na verdade, PET, né? Tá? E agora o outro também fala das avaliações de tempo, também porque bons resultados de aprendizagem dos alunos de sua escola evidenciados pelas avaliações internas realizadas pela escola e por avaliações externas. Aí nós não vamos olhar em relação a avaliações em si, em relação a do 4.6, né? O monitoramento e tal. Sim. Aí é praticamente o mesmo item do 4.6 dos pares lá, né? Dos resultados, das avaliações, horários, as esse aqui também, eu acho que é para todo mundo. Eu acho que todo mundo ainda precisa, né? E depois também eu acho que vai mudar muita coisa em relação à avaliação, né? Aqui eu coloquei a mesma coisa, a observação. Então, ver e a observação. Está acompanhando a atividade dos alunos por meio da é? Marcelo, tem mais alguma coisa que você queira falar, queira colocar? Pessoal, vamos lá. Então, olha só. Aula passada, acho que nós paramos aqui, né? Da aula de sexta-feira passada. Os nitrocompostos. A gente viu os nitrocompostos, se não me engano, foi isso mesmo. Nós vimos os compostos aí que tem o NO2, os compostos orgânicos. E agora a gente vai ver, nessa aula, a gente vai ver aqui as nitrilas, tá? Qual que é a diferença aqui das nitrilas para os nitrocompostos? Tem muita diferença, né? Até porque agora a gente vai ter agora aqui um radical aqui que a gente chama de radical cianeto. Isso aqui tem tudo a ver com a cadeia respiratória. Oi. Se eu sair da aula é porque eu tô passando mal, tá? Tô deitada até agora. Ah, não esquenta a cabeça não, Marcelo. Melhoras. Nem assisti a aula do Eric. Nossa senhora, tô péssima. Você está com alergia de novo? Não, não é alergia, não. Tô com muita dor de cabeça e com o estômago enjoando. Marcelo, vai te dar alguma virose aí, filho. Pode esperar. Certeza que vai ser isso. Pode esperar a virose. Olha só. Que nós vamos ter, então, as nitrilas, depois qualquer coisa você assiste a gravação. Tá, obrigada, Zé. Nós vamos ter aqui, ó, as nitrilas, tá? Quem são as nitrilas? As nitrilas são compostos que nós temos aqui, tá? Que apresentam, então, o cianeto. E ontem nós estávamos falando sobre uma matéria bastante importante para vocês, que é a questão da respiração celular, né? Então, falando de respiração celular, tem um detalhe interessante. Terceira etapa da respiração, nós vamos ter aqui o processo da cadeia respiratória, né? Nossa, a cadeia respiratória. Cadeia respiratória. Então, um dos elementos químicos que conseguem quebrar a cadeia respiratória no citocromo A3, tá? Esse elemento químico é o cianeto. Tá aqui o cianeto. Só que agora o cianeto aqui, ó, que é derivado do ácido cianídrico, ele está ligado a um radical, tá? Qual radical que ele está ligado aqui, Zé? Está ligado ao radical metil. Nossa, nomenclatura usual, que seria cianeto de metila. Pois é, cianeto de metila. Ou ainda, tá? Eu teria aqui uma nitrila, o etano nitrila, tá? Que é a nomenclatura oficial. Então aqui, olha, esses compostos tem duas formas de você estabelecer, então, a nomenclatura. Então, como é que eu faço, Zé, para eu estabelecer a nomenclatura? Eu vou analisar o nome dos radicais, pode ser o metil, ou nesse caso aqui, ó, na nomenclatura oficial, quem está ligado ao nitrogênio
é o etil, tá? Quem está ligado aqui ao nitrogênio aqui, ó, eu tenho todo esse composto aqui, ó, que seria o butil. Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho o fenil, tá? O fenil que está ligado. Então, Zé, eu tenho que prestar atenção nesses detalhes aí, com certeza você tem que prestar atenção nesses detalhes aqui, ó, porque além de ser um gás, tá, altamente tóxico, esse tipo de gás aqui é um gás que pode estar diretamente conjugado à sua cadeia respiratória, pode estar relacionado à sua crista mitocondrial. E como está ligado à sua crista mitocondrial, o que pode acontecer? Você pode quebrar a cadeia respiratória, tá? Exatamente no citocromo A3, tá? E dessa forma, o oxigênio ele não é ionizado, tá? Como o oxigênio ele não vai ser ionizado pela quebra no citocromo A3, ele não recebe elétrons. Se não recebe elétrons, meu caro, ele permanece na condição de oxigênio gasoso. Se ele permanece nessa condição de oxigênio gasoso, o que vai acontecer? Se o oxigênio não é, tá, ionizado, o indivíduo ele vai apresentar aqui morte por asfixia, tá? Devido a essa condição clínica aí do cianeto. Então, vamos estabelecer aqui as nomenclaturas desses compostos. Vamos estabelecer aqui. Vamos lá, então. Então, aqui você vai ter a nomenclatura oficial da IUPAC. Como é que vai ser? Então, vai ser um pouquinho diferente entre a nomenclatura da IUPAC com a nomenclatura usual. Toma cuidado. É melhor que vocês vão aí plintando a tela para não ter problema, tá? Pelo menos nos exemplos. Então, como é que eu vou colocar aqui o nome? Primeiro, na nomenclatura das nitrilas, quando nós estamos trabalhando com nitrila, e quando nós temos aqui nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial, olha o que acontece aqui, ó. Você separa o carbono do nitrogênio. Porque essa ligação aqui, a formação desse radical, nós sabemos que, quimicamente falando, nós chamamos de cianeto. Mas nessa situação aqui, tá? Você vai separar o carbono do nitrogênio e aqui você vai levar em consideração que aqui eu tenho o hidrocarboneto etano. Ah, então como é que eu vou chamar esse composto? Etano-nitrila. Simples assim, direto assim, objetivo assim. Nossa, então é facinho, Zé. Esse aqui tem 3 carbonos? Sim, tem 3 carbonos. Como é que eu vou chamar esse composto? Propano-nitrila. Nossa, que bobinho, hein? É bobinho mesmo. Aqui eu tenho o carbono, tá? E tenho o fenilcarbono, então eu tenho o benzeno. Tá? Então aqui, como é que você vai chamar isso aqui? Vou chamar de benzonitrila. Ah, então é fácil. Agora, já a nomenclatura usual, ela muda um pouquinho. Tá? Como é que é feita a nomenclatura usual? A nomenclatura usual, nós vamos usar aí o nome cianeto, né? Cianeto de alguma coisa. Aí você vai usar na usual, aquelas que o pessoal usa mais em laboratório. Então, em laboratório, o pessoal ele usa mais esse tipo de nomenclatura, pelo menos para as nitrilas, tá? Que refere-se aqui às nomenclaturas usuais. Olha só que eu tenho aqui, ó. Aqui eu vou ter, então, o cianeto de metila. Aí é direto. Aí eu levo em consideração carbono e nitrogênio. Aqui, ó, eu vou pegar aqui o CN direto, que é o cianeto de etila. Simples assim, tá? E aqui você tem o cianeto de fenila. Bastante simples. Detalhe aqui, ó, tem os pontos de fusão e tem os pontos de ebulição. Lembrando que nós temos aqui ligações daquelas que nós já estudamos bastante, ligações do tipo dipolo, tá? Se eu tenho aqui ligação dipolo, o que você vai ter aqui, Zé? Bom, se eu tenho dipolo, ponto de fusão e ebulição é alto, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, que as nitrilas são altamente tóxicos, são praticamente insolúveis à água e muito utilizado para substituir a borracha do látex. Aqui você vai substituir por borrachas de nitrila. Elas são bastante resistentes aqui, principalmente pessoal que trabalha em locais que exigem isso aqui, tá? Como EPIs, equipamento de proteção individual, eles são mais anticorrosivo que a borracha de látex. Só que é um composto, tá, tóxico, se ingerido, obviamente, tá? Então, se você ingerir cianeto, por exemplo, você vai ver que vai começar a babar, né? Rapidamente você morre, então, porque vai quebrar a sua cadeia respiratória. Além das nitrilas, nós temos aqui, ó, as isonitrilas. Zé, isonitrilas, né? Qual que é a diferença? Ou também conhecidas como
carbilaminas. A diferença é sutil. Por isso que quando você está nessa situação em que envolvem aí diferenças sutis, você tem que ficar esperto para não cair em nenhuma pegadinha. Olha só que legal. Quando é CN aqui, ó, você tem cianeto. Agora, quando é NC, é carbilamina, tá? Ou isonitrila. Mudei a posição aqui, ó. Só mudei. A gente vai ver até, inclusive, talvez já semana que vem, a gente começa a ver na sexta-feira a parte de isomeria, tá? A gente vai ver essa questão dos isômeros. Você vai ver, então, que esses compostos aqui, ó, tem a mesma fórmula molecular do que as nitrilas, mas você tem a posição, tá, dos elementos químicos em ordem diferente. Isso que nós chamamos de isomeria na química. Aí você pega lá, sei lá, C4H10, por exemplo. C4H10 eu posso montar tanto o butano quanto eu posso montar o isobutano. É o mesmo número de carbonos e o mesmo número de hidrogênios. Então, quando isso acontece na química, a gente chama de isomeria. A gente vai ver bastante isso a partir da aula que vem, porque isomeria, tá? Principalmente isomeria espacial, isomeria plana também. Isomeria plana e isomeria espacial vai ser bastante importante para vocês, tá? Na prova, isomeria geométrica, a gente vai ver tautomeria, enfim, vai ver algumas coisinhas aí. Zé, mas e aqui? Aqui é mais fácil para eu estabelecer o nome? É mais fácil para você estabelecer o nome, tá? Como é que você vai estabelecer o nome aqui, ó? Então, eu vou chamar esse meu radical de carbilamina, tá? Carbilamina. Como o nitrogênio vem antes, não dá para eu fazer aquela leitura que eu fiz no nitrila, que aqui eu tenho 2 carbonos, eu tenho etano. Não dá para eu fazer essa leitura. Então, aqui eu vou ter o metil, tá? Carbilamina. Tá certo? Então, ó, metil, carbilamina. Aqui, mesma coisa, ó. Tem carbilaminas, Então, é facinho, né? É facinho. Etil, carbilamina. Então, direto. Não tem rosco, não tem problema, não tem nada. E aqui, Zé? Eu tenho o radical fenil e tem carbilamina. Então, fenil, carbilamina. Assim, direto e objetivo, sem maiores problemas, tá? E se eu quero usar a palavra isocianeto, que é a palavra mais comum nos laboratórios? O pessoal usa mais, o pessoal gosta mais de usar esse tipo de expressão, etc. Tal, em laboratório, eles vão usar mais esse tipo de colocação. Então, tá aí, ó. Olha só que legal. Aqui eu tenho o isocianeto de metila, tá? E aqui eu vou ter, ó, o isocianeto de etila, tá certo? E aqui eu tenho o isocianeto, que está aqui, ó, de fenila. Ah, essa nomenclatura eu achei até mais fácil, né, Zé? É mais fácil porque eu não preciso usar aqui o carbilamina. Exatamente, você não precisa usar o carbilamina, é mais objetivo, você já usa igual você usa no cianeto, tá? Só que o cianeto é CN, e aqui você tem o isocianeto, é NC. Toma cuidado, hein? Então, isocianeto de metila. Com relação a alguns detalhes aqui, vou destacar a propriedade organoléptica dele, que é cor, sabor, odor, cheiro, etc. Tal. Tem um cheiro repugnante e normalmente elas são muito tóxicas, tá? Também são compostos polares, então vai ter aí, né, ligação de polo permanente, ponto de ebulição e fusão normalmente é elevado, tá? São usados muito aí em associação para obtenção de compostos orgânicos. Então, esses são os famosos isonitrilos, tá? E os aletos, hein? Aleto cai, né? Aleto é muito importante. Nossa, Zé, o aleto vai cair desse jeito, então? Vai cair desse jeito, então. E com um probleminha, hein? Com um probleminha no caso do aleto orgânico aqui. O aleto orgânico, você tem um outro probleminha, tá? Você vai descobrir na prova. E você vai ver aqui, ó. Porque você não tem só aleto, mas você vai ter também os compostos de Grignard. Duas coisas que pode cair. Ah, não, Zé, fala pra gente, por favor. Não, você tá doente, Marcelo. Fica quietinha hoje aí, vai dormir. Não, por favor, fala. Você tá passando mal, Marcelo. Fica falando, não que piora mais a situação. Não piora falando, nada. isso aqui. Eu vou passar uns exercícios aqui importantes para vocês. Vocês vão aprender a identificar isso aqui. Eu já vou passar exercícios, vou resolver também. Por isso que eu tô vendo. Eu vou mais rápido. Ó, duas coisas. Primeiro, quando você tem apenas um ânion aqui, eu vou chamar aqui de brometo de etila, cloreto de metila, tá? Isso aqui é o aleto clássico. Agora, além de eu ter um aleto aqui, eu vou ter um composto de Grignard. Tá? O que é o composto de Grignard?
Na verdade, em vez de eu ter um ânion aqui, eu vou ter um sal. Olha que fácil. É fácil demais. Aí, por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, um brometo de cálcio, aí eu teria que chamar brometo de etil, tá? De cálcio. Eu vou mostrar para vocês já em seguida. Olha como é que isso aqui é fácil. Eu tenho tanto a nomenclatura oficial, quanto eu tenho a nomenclatura aqui, ó. A nomenclatura que a gente chama de usual. A gente vai usar, inclusive, mais até a usual, tá? Aqui, por exemplo, ó, é facinho de você estabelecer, né? O nome. Só você pegar aqui, ó, chama bromo, metano, né? Só separar os dois. Aqui também é facinho, ó. Eu tenho o iodo, nossa, Zé mesmo, é facinho. Iodo, etano. Nossa, que fácil, que ridículo, Zé. Iodo, etano. É, ridículo mesmo. Agora, quando eu começo com cadeia, aí você fala assim, nossa, Zé, e agora? O que eu faço? Aqui, ó, tem outro macete em relação que eu falei para vocês na aula anterior. Aqui, quando você vai estabelecer aqui o número aqui em função da cadeia, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando é aleto, você não leva em consideração o aleto como você leva em consideração os compostos nitrogenados convencionais, tá? Então, o cloro aqui, você não leva em consideração a proximidade dele para você colocar o primeiro número. E sim, aqui volta a prevalecer aquela questão da ligação insaturada, da insaturação. Então, aqui, quando é aleto, você vai colocar o número da cadeia em função da insaturação. 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, ó, o cloro está ligado no carbono 4, fica cloro, 4 cloro, but, porque eu tenho 4 carbonos, a insaturação está no carbono 1, 1 eno, tá? Então, beleza, 4 cloro, but, 1 eno, beleza. Aqui, Zé, o que eu tenho? Bom, eu tenho aqui um etano, Zé, mas eu tenho 2 flúor ligados ao etano. Aqui você não tem problema, então você fica 1,2 de flúor, etano. Facinho, né, Zé? Muito fácil, muito legal, muito bobinho. E esse aqui, Zé, aqui, ó, também, quando você vai colocar o número dos carbonos dentro do anel aromático, você vai seguir primeiro aqui, ó, ou você vai seguir a ramificação primeiro que ele tem antes do flúor. O flúor sempre vem por último, tá? Por quê? Porque aqui você tem um composto iônico, ou você tem um elemento, você tem um ânion aqui, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então, primeiro, eu vou dar preferência para o número das ramificações, ó. 1, 2, 3, tá? No carbono 3, eu tenho flúor. Então, no carbono 1, Zé, eu tenho quem? Eu tenho o etil. Então, na hora de eu colocar o nome aqui, primeiro o E vem antes do F, eu ponho 1 etil, 3 flúor, benzeno, direto, tá? E aqui é mais fácil, né? Porque eu tenho um propano, no carbono 2 eu tenho um cloro. Então, eu já coloco 2 cloro, propano. Essa é a nomenclatura da IUPAC, tá? Para os aletos. Só que além da nomenclatura da IUPAC para os aletos, eu vou ter também a nomenclatura usual. Ah, então nessa nomenclatura usual eu vou usar qual fórmula? Eu vou estabelecer qual situação aqui? Aqui é mais fácil. Ó, aí você chama como se fosse um sal misturado a um radical orgânico. Então aqui você tem, por exemplo, um cloreto. Tá aí, ó. Cloreto de quem? Cloreto de metila. Aqui é mais fácil, tá? Aqui você tem, por exemplo, ó, brometo. Brometo de quem? Aqui eu tenho radical fenil, brometo de fenila, tá? E aqui, Zé, aqui eu tenho iodeto. Iodeto de quem, Zé? Iodeto de etila, tá? E esse aqui está no meio, é o isopropil ou isopropila. Então aqui eu tenho cloreto de isopropila, tá? Nossa, então é simplesinho. É simplesinho se não houvesse os compostos de Grignard. Nossa, mas tem os compostos de Grignard ainda, Zé? Tem os compostos de Grignard. E nos compostos de Grignard, eu vou ter aqui alguns detalhes que nos chamam a atenção, que são extremamente interessantes e que tem alguns detalhes aqui que é facinho, mas serve de pegadinha também. Ô Zé, para que é importante isso aqui? Bom, eu vou só destacar um detalhe aqui, ó. Ponto de fusão e ebulição alta, isso aqui não. Propriedades organolépticas. Eles têm odor forte, cheiro, sabor doce. Por que isso aqui pode ser importante na minha prova da Unifenos? Clorofórmio, né, Zé? Tricloreto de metila, né, Zé? Famoso clorofórmio. Hoje é utilizado até hoje como anestésico. Para quê? Para desmaiar o cara, tá? Em hospital. Aqui que fala, vai dar um cheirinho para ele não ver, tá? Então aí você desmaia e ele apresenta aqui, ó,
toxidez, embora presente toxidez, ele é usado ainda como anestésico. Então, aqui você vai ter, além dele, você tem esses compostos aqui, ó, o tricloreto de fluorcarbono, difluoreto de clorocarbono, tá? Esses compostos aqui atacam a camada de ozônio, também são interessantes. E muitos desses compostos aqui são utilizados em inseticidas agrícolas, como o dicloro, difenil, tricloretano. Nossa, Zé, dicloro, difenil, tricloretano, é o DDT, né? Só que isso aqui foi proibido já há muito tempo, tá? Hoje você não tem tanta utilização. E antes de fazer os exercícios nossos aqui do dia, nós vamos ter aqui os compostos de Grignard. Nossa, que legal, Zé! Compostos de Grignard, tá? Qual que é a diferença para o aleto? A diferença agora é que, em vez de você ter um ânion ligado a um radical, você vai ter aqui, ó, um sal. Nossa, Zé, agora você tem um sal. Eu tenho um brometo de magnésio. Aqui eu tenho o iodeto de magnésio, cloreto de magnésio. Na prova de química da Unifil, você tem que saber o nome dos sais, Tem, inclusive para quem for fazer a prova de BH, principalmente, tá? Vocês vão ter uma surpresinha com a prova de BH. Olha só. Então, Zé, aqui eu tenho. Zé, como é que vai ser? Que surpresa, Zé, na prova de BH? Você que vai fazer a prova de biologia? Não, mas a gente tem acesso, né, de BH. Tem alguns detalhes legais. Mas aqui também eu tenho entre vocês, eu acho que todos vão fazer alfenas também, né? Não vai interessar muito BH, né? Não, surpresa é positiva, não é surpresa negativa. Mas você acha que a gente vai passar aqui em Alfenas? Não, eu espero que passe, mas como é que eu vou saber, bola de cristal, Marcela? Meu Deus. Ai, tô nervosa. Se no dia vocês não confundir tudo, não vai passar, né? Não pode. Eu vou tomar 2 estalopram. Não, mas você já não toma 20 miligramas? Eu tomo, mas eu vou tomar 2 Não pode tomar 40 miligramas ao dia, não. Estalopram, não. Só com recomendação médica muito forte, viu? Não pode, não. Você já está na dose normal. A não ser que o médico faça essa alteração. Não pode assim, não, do nada. Estalopram é 20 mesmo. Normalmente começa com 10, aí você chega no 20. Mas normalmente fica no 20 diário. Viu? Não, a não ser que o médico, por razões específicas, ele achar que deve. Mas, a princípio, não recomendo, não. Tá? Olha só. Nossa, então, deixa quieto. Pode deixar quieto mesmo. Ó, aqui eu vou ter aqui, ó. Como é que é o nome desse composto? Agora aqui que é a pegadinha. Também, dos compostos de Grignard. Qual que é a pegadinha? Cloreto de metil magnésio. O nome do radical fica no meio. Brometo de etil magnésio. Tá? O nome do radical fica no meio. Iodeto de fenil magnésio. O nome do radical fica no meio. Entendeu? Então, sempre o nome do radical no meio. Então, tá aí, ó. Aí ele colocou aqui já, ó. Brometo de metil magnésio, tá? Ó, iodeto de etil magnésio. E aqui, cloreto de fenil magnésio. Então, sempre primeiro o nome, tá? Do aleto. Depois o nome do radical. E no final aqui, ó, são os compostos formados com magnésio normalmente. Aí você coloca o nome do cátion, que é o magnésio. Aí vai falar aqui da importância, dos sais, etc, tal, tá? Mas o que interessa aqui pra gente, além do ponto de fusão e ebulição, todos eles estão elevados. Eles são muito utilizados aqui na fabricação de compostos como os ácidos carboxílicos e álcools, tá? Eles são utilizados na síntese, como ácidos carboxílicos e álcool. E ácido carboxílico e álcool, meu filho, ou minha filha, vai cair na prova de vocês, tá? Vamos lá, então. Exercício estilo prova, Unifenas. Vamos lá. Eu gosto dessa apostila SAS aqui porque, de certa forma, essa apostila aqui inspirou bastante a gente, porque era um material novo, né? Então, ela serviu de inspiração. E tinha alguns exercícios novos também. Achei interessante. Vamos lá. Aí você se depara aqui com alguns compostos. E ele vai pedir para você estabelecer a nomenclatura desses compostos. Bati o olho aqui, Zé. Já vi aqui que o radical é o cianeto, né? Beleza. Cianeto. Como é que vai ser o nome aqui, Zé? Bom, com se tratando de cianeto, quando eu tenho aqui uma cadeia aromática, para eu estabelecer o nome desse composto,
Você vai anotando no seu caderninho depois, tá? Para depois você não esquecer. Que não dá para eu escrever aqui. Então, aqui você tem o cianeto. Vamos começar aqui na cadeia aromática, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Coloca os números assim, então. Começa o 1, onde está o cianeto. Então, como é que eu vou colocar o nome desse composto aqui, Zé? Então, no carbono 4, eu tenho um metil. Tá? Então, no carbono 4, eu tenho um metil. Depois eu tenho aqui, ó, um benzeno. Então, eu vou chamar 4-metil benzo. Tá vendo aqui, ó? Benzo nitrilo, que é a nomenclatura oficial dele. Então, 4-metil benzo nitrilo. Nossa, Zé, 4-metil benzo nitrilo. Que nome, hein? Aqui você pode ver que você vai ter. Deixa eu ver aqui. Acho que tá. 4-metil benzo. Aqui, ó. Ou você pode chamar, se está no 4, né? Lembrando lá a nomenclatura, ó. Você pode chamar aqui, ó. Orto, meta e para, né? Pode chamar também aqui, ou você chama de 4-metil, ou você pode chamar aqui de para-metil, que é a mesma coisa. Então, lembrando, orto, as posições, meto e para, a gente viu lá atrás. Então, você pode chamar de para-metil benzonitrilo. Então, tá aqui, ó, a relação que você faria aqui com as colunas, que na verdade esse exercício aqui, ó, é um exercício que envolve coluna, tá vendo? Então, você vai marcar. Bom, se escrever no nome dele já tá bom, né? Então, você vai colocar, então, 4-metil benzonitrilo ou para-metil benzonitrilo. Facinho assim. E esse aqui, Zé? Aqui, ó. Tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Primeiro, onde está a minha função orgânica? Minha função orgânica no anel aromático está no carbono 1 aqui do anel. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, no carbono 1, aqui eu tenho, então, a minha função orgânica. Toma cuidado com aqui, ó. C-O, abre esse composto aqui na hora que você estiver fazendo. C-O, NH2. C-O, NH2, eu tenho o quê? Eu tenho uma amida. Amida. Qual que é a posição que ele está aqui, o metil, Zé? Tem duas opções. Ou eu posso colocar 2-metil, ou eu posso colocar aqui, ó, sempre nesse sentido, ó, aqui no primeiro, próximo, né, da função orto, aqui se tiver aqui meta, e se tiver aqui eu posso colocar para. Orto, meta, para, tá? Então, o que você vai ter aqui, Zé? Então, aqui eu vou ter, ó, nesse local aqui, ó, eu vou ter aqui quem? Eu vou ter o orto, metil, benza, aliás, desculpa, orto, metil, benza, amida. Ou eu posso colocar ainda, ó, 2, metil, benza, amida. Tanto faz eu colocar 2 ou colocar orto, porque está próximo aqui, é o primeiro carbono que vem logo depois da função orgânica. Então, eu posso chamar, então, do quê? De orto, tá? Nossa, mas isso aí, então, é facinho, Zé. É facinho, só que, não sei, na hora da prova, na hora que você está identificando, etc, tal. Aqui, ó, ortometil benzamida. Ali aqui. Não sei como é que você vai estar, teu psicológico, teu emocional, blá, blá, blá. Mas a prova é em novembro ainda, né? Então, demora um pouquinho. Então, vamos lá. E esse aqui, Zé? Esse aqui, o bromo tá aqui, né? Então, vou começar colocando os números aqui, Zé? Vai. Número 1, número 2. Ah, número 1, número 2 de novo. Ou eu chamo eles, Zé, de um bromo. Posso chamar um bromo aqui? E posso chamar aqui de 2-metil? Pode. Por que você vai chamar bromo primeiro antes do metil? Porque o B vem antes do M, né? Tá? Então, você pode dizer aqui, ó,
um nome. 1 bromo, 2 metil e o anel benzeno, tá? Só assim já direto. 1 bromo, 2 metil, benzeno. 1 bromo, 2 metil, benzeno. Tá aqui na coluninha. E você teria aí, ó, 1 bromo, 2 metil, benzeno. Zé, e esse 4 aí, ó? Ah, esse 4 é uma situação muito comum que vai cair na prova de vocês, tá? Metilbenzil, aliás, benzeno, metilbenzeno, a gente chama de benzil, né? Zé. Então vamos lá? Então dá uma olhadinha aqui. Então aqui eu tenho metilbenzeno, a gente vai chamar então de benzil, tá? E aqui eu tenho o N, aliás, aqui eu tenho o metilbenzeno, tá? É no 4 que nós estamos aqui. E aqui eu tenho o NH2. Então aqui eu não tenho C dupla O, NH2, né? Não tem. Eu só tenho o NH2. Se eu tenho NH2, isso aqui é o que agora? Amina. Amina. Cuidado, hein? Amina. Então aqui você vai ter, então, ó, um metil, benzeno. Vamos chamar isso aqui tudo de benzil, tá? Então vou chamar aqui de benzil amina. Só isso. Benzil amina. Simples assim. E esse último aí que você tem? Aqui eu tenho um nitrocomposto, né, meu cara? Nossa, tem o NO2, então a gente chama aqui de nitrocomposto. Isso nós vimos na aula passada. Então vamos contar? Ó, aqui eu tenho orto, meta, e se fosse aqui, seria na posição para. Então, veja só. Eu vou ter, então, na posição aqui, ó, meta, eu vou ter o metametil, nitro, benzeno. Tão simples assim, ó. Meta, metil, nitro, benzeno. Nossa, Zé, eu achava que isso aí era muito difícil, mas na verdade não é, né? Parece que é facinho. Parece que é facinho, mas eu espero que na prova vocês também achem facinho, tá? Espero de coração que vocês achem bem facinho, tá? Esses exercícios, esse estilo de exercício aqui na prova de vocês. E nós vamos ter aqui ainda, ó, pulei pro 3 aqui, pô. Tem mais aqui, então. Ah, tem aqui um aqui, ó. Ó, a fórmula desse para-dinitrobenzeno. Zé, qual que seria a fórmula dele aqui, ó, do para-dinitrobenzeno, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que eu tenho aqui é dinitro. Aí quando eu olho nas alternativas aqui, Zé, nossa, Zé, eu tenho 2 de nitro aqui, ó, eu tenho 2 de nitro aqui e tem 2 de nitro aqui. Estilo unifenas, né, meu cara? Tem 3 opções que tem de nitro. Só que aqui não é nitro, aqui é amina e aqui também é amina, tá? Só que aqui, Zé, qual a posição que elas estão? Estão na posição meta. Ó, aliás, desculpa, estão na posição horta. Então aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho já a segunda. Então aqui está na posição horta. E aqui? Aqui eu tenho a posição horta, aqui a posição meta, e aqui ela tá, as duas estão na posição para. Orto, meta e para, tá? Ah, então essas duas já excluí, né, Zé? Já excluí. Por quê? Ele quer aqui, ó, o para de nitrobenzeno. Então, se ele quer para de nitrobenzeno, Zé, então eu tenho que achar 2 nitros que estão na posição para. Muito cuidado nessa hora. Muito relaxamento, tá? Então, vamos lá, vamos achar aqui, ó. Então, aqui você tem orto, meta, para. Achei, Zé. Então, para de nitrobenzeno. Aí eu viria aqui e marcaria a letra A. Mas tem gente que não vai se atentar e esquece dessa questão. Sempre lembra assim, ó.
OMP, tá? Orto, meta e para. Então, orto está no primeiro carbono após a numeração da cadeia que você estabeleceu. O meta está no segundo e o para está no terceiro carbono, levando em consideração que eu tenho uma cadeia aqui aromática, certo? Então, sempre assim, o vizinho mais próximo, orto, o vizinho do meio seria aqui o meta, e o vizinho mais distante dele a gente chama de para. Simples assim, tá? Cuidado para não fazer lambança. E na prova da Unifena, você não tem que fazer lambança. Você faz lambança, o teu concorrente te engole, né? Você sabe que um detalhe interessante na prova da Para, Unifena? Zé. Não, mas é verdade, Marcelo, a gente tem que falar a verdade. Às vezes, uma bobeira, uma questão faz toda a diferença. Eu Vocês também veem lá acho. no computador, lá na hora que aparece as classificações dos alunos, às vezes você não tem noção, às vezes você pega assim, aluno com, sei lá, 23 questões, é muita gente, entendeu? Às vezes aí vai ver, tá tudo empatado. Aí qual que é o critério de desempate? Primeiro critério de desempate, quantos acertos em biologia? Quantos acertos em biologia? Está com o mesmo número de questões e tem um acerto a mais de biologia, é o primeiro critério de desempate. Sei lá, Eu vou fechar a biologia, meu filho. Tô engolindo biologia aqui. o computador faz tudo automático. A grande questão é, Marcelo, fechar a biologia, fechar a química, e depois fazer uma Não, redação excelente, química eu não vou ficar, não. e Química eu não aí consigo tentar fechar, não. somar pelo menos 25 pontos. Essa é a grande jogada, entendeu? 25, né? Pelo menos, né? Para ficar brigando, né? Pelo menos 25, 26, aí vai brigar lá em cima. Se fechar a biologia, assim, aí pesa mais. Aí é o critério de desempate, né? Então, Eu acho que redação também, Zé. não, redação é fundamental. Não adianta nada você fechar a biologia e formar uma redação. Aliás, redação não é fundamental, redação é excludente, né? Só que É, redação, a nota é a parte, né, Marcelo? Redação é a parte. Eu me refiro assim à prova no critério de desempate para ver para quem que eles vão escolher para corrigir as redações, entendeu? Porque entendi. antes de ter a nota da redação, você tem a nota da prova. A partir da nota da prova, número de acertos, etc, tal, que tem um grupo seleto que chega, sei lá, até 500 alunos, né? Que eles vão retirar as redações para serem corrigidos, entende? Então aí, Entendi. mas primeiro você tem que ter a pontuação, né? Para chegar depois na redação. Aí a redação aí não adianta, o cara acertou 32. Tá lá nesse grupo seleto, aí vai corrigir a redação dele, tira abaixo de 4,5, não adianta nada dos 32, aí ele tá fora. Tá? Entendi. Vamos lá, dados compostos a seguir, identifique a função orgânica a qual pertence as suas respectivas nomenclaturas aqui, tanto na IUPAC, tá? Esse aqui é um tipo de questão também, não que vai cair assim, óbvio, né? Até porque a prova da Unifenas não tem como você colocar nomes, você tem que identificar os nomes. Mas, para identificar, sem comentários, né? Então, qual que é a função que eu tenho aqui? Função orgânica aqui, eu tenho um cianeto, Zé. Se eu tenho um cianeto, já coloco logo aqui, nitrilo, tá? Zé, toma cuidado. Se eu vou colocar a nomenclatura da IUPAC, eu tenho que levar em consideração esse carbono aqui do cianeto, hein? Cuidado com isso. VOF. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho propano, Zé. Isso, você tem o propano nitrilo, segundo a EUPAC. Ou você tem aqui o cianeto de etila. Aí você tem um composto com 2 aqui, usual. Cianeto de etila. Tá vendo? Então é simplesinho assim, né, Zé? É bem simplesinho assim, bem bobinho, então não tem muita coisa para fazer. É bem tontinho mesmo. O Zé, e esse aqui, qual a função? Nitrocomposto. Bati o olho aqui, nitrocomposto. Tá? E aqui, Zé, ele está ligado a quem? Está ligado ao propano. 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho um propano. No carbono 2, 1, 2, 3. No carbono 2, ele está ligado aqui a um nitro. Então vai ser 2 nitropropano. Só isso. Nossa, já estou achando até fácil agora.
Ah, Zé, mas agora eu desanimei. Na hora que eu olhei para isso aqui, agora eu fiquei meio combalido, tá? Não é para ficar combalido, não. Primeira coisa que você vai identificar aqui no B, qual o composto que você tem aqui, ó? NH, e aqui eu tenho C, não pode esquecer, né? Que eu tenho um carbono implícito. C dupla O, NH. Então, C dupla O, NH, eu vou ter o que, Zé? Eu vou ter uma amida. Amida. Não se esqueçam disso, tá? Então, aqui eu já identifiquei, Zé, amida. Amida. Agora, quem que está ligado a essa amida? Aqui eu tenho 3 carbonos, tá? E aqui eu tenho 2 carbonos. 3 carbonos é propil, 2 carbonos é o que, Zé? 2 carbonos é etil. Então, no nome, quem vem primeiro? O E vem antes do P, né? Então, eu vou colocar aqui etil, propil, amida. Simples assim, tá? Etil, propil, amida. Nossa, Zé, até que é fácil, né? É, se você prestar atenção, é fácil. Se não, é aquele nabo na hora da prova, sem pensar, né? Nossa, Zé, apareceu um aleto aqui, ó. Esse aleto aqui, ó, ele apareceu. Não é um composto de Grignard, mas é um aleto, né? É um aleto. Qual que é a função? Aleto orgânico. Qual que é a função? Aleto orgânico, tá? Ah, então tá beleza, Zé. Então vamos colocar o nome desse aleto orgânico aqui. Então aqui eu tenho cloro, propano. Ou posso ter aqui, ó, nome usual, cloreto de propilo, tá? Então ou eu coloco cloro, propano, ou eu coloco cloreto de propilo. Ah, por que você colocou aqui? Pode, aqui está no carbono 1, Zé? Está no carbono 1, porque eu não tenho dupla ligação, né? Se eu tivesse dupla ligação, a prioridade é para a insaturação e não para o aleto, tá? Como eu só tenho ligações saturadas aqui, eu vou começar a contar a cadeia a partir da proximidade do cloro, porque aqui eu estou com ligação saturada, tá? Só tem ligação sigma aqui, não tem ligação pi. Quando eu tenho insaturação, aí eu tenho que começar a contar a partir da insaturação. Beleza? Zé, e esse aqui, Zé? E esse C aqui? Qual que é o nome que eu vou dar aqui, Zé, para esse C? Bom, esse C aqui, ó, você tem aqui, então, a função. Qual que é a função dele? Isonitrilo, né? Que é o inverso do nitrilo, tá? Então, a função da IUPAC, Zé. Aí na IUPAC, aqui você tem o etil, ó, etil, e aqui você tem o radical. Como é que chama o radical, Zé? Carbilamina. É meio feio o nome, né? Mas é esse o nome. Então você tem o etil, carbilamina, tá? Ou uma nomenclatura usual que fica mais fácil, que é o isocianeto. Então, o cianeto é CN e o isocianeto é NC. O isocianeto de etila. Ah, Zé, eu prefiro essa nomenclatura, parece que ela é mais simples para eu guardar. É, só que a prova da Unifenas, infelizmente, ela não é feita em função das suas preferências, né? Então, função. Aqui nós vamos ter, ó, um composto que a gente chama de composto, que a gente viu agora há pouco, de Grignard, tá? Então, a função orgânica aqui é o composto de Grignard. E aqui você tem o nome na IUPAC, que é facinho, que eu já ensinei vocês. Você sempre coloca, primeiro, cloreto de etil, 2 carbonos aqui, ó. Cloreto de etil magnésio, tá? Simples assim. Vamos terminar aqui, que eu tenho que entrar na outra sala agora também. É uma atrás da outra agora, né? Eu saio de uma, entro na outra, é aula, como é que chama? Aula única, então é uma grudada na outra. Sobre os compostos A e B, dados a seguir, assinale a alternativa correta. Composto A é isonitrilo? Não, é um cianeto aqui, então é um nitrilo. O composto B é nitrilo? Não, é isonitrilo. O nome oficial do composto A é cianeto
de tercibutila. Não, aqui não é. E não está ligado. Cianeto. Esse carbono aqui, ó, não é tercibutilo. O nome oficial do composto B é tercibutil carbilamina. Exatamente. Tercibutil carbilamina. Tá? O nome oficial desse composto A aqui, ó, ele poderia ser 2,2, tá? Tá aqui, né? Composto A. Então, podia ser 2,2 dimetil. Então, aqui você tem, ó, aqui você tem o propano. Então, 2,2 metil com metil, dimetil, propano nitrilo, tá? Porque aqui você tem que levar em consideração que você tem mais um carbono. Então, eu não posso usar a nomenclatura nitrilo para ele. Aqui não, aqui como o nitrogênio vem antes, eu já resolvo essa parada, tá? Então, aqui daria a letra B de dado. O nome oficial de B é tercibutil carbilamina. Simples assim. Então, hoje passou rápido, tá vendo? Até o C melhorou, Marcelo. Até o C resistiu até o final. Interessante, né? Tava quase morrendo no começo da aula. Tô aguentando, Zé. Até deitada. Ainda tô morrendo, Zé, mas ainda recebi um fôlego aí para eu conseguir. Vai ser bom. Agora vai tratar disso aí, você vai começar, você vai ter alguma sinusite da vida aí, né? Tem esses negócios aí. Não, direto.